Que a paz do Senhor Jesus possa estar no seu coração, inundando cada um de vocês com paz, com alegria e com vitórias de Deus, em nome de Jesus. Hoje aqui trazendo uma palavra de Deus que se encontra no Salmo 32, o versículo 8, que nos diz assim a palavra de Deus: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A promessa aqui da palavra do Senhor, que o Senhor, Ele vai instruir, Ele vai ensinar e Ele vai guiar. Esses são pontos principais, pilares importantes daquilo que tem na palavra de Deus para nós. Aquelas pessoas que têm a profissão de ministrar a palavra de Deus, ministrar o Evangelho no coração das outras pessoas, a Bíblia fala aqui que Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, Ele traz o ensinamento, Ele traz a instrução e Ele guia aquilo que deve ser falado, aquilo que deve ser ensinado. Queridos irmãos, eu quero trazer uma experiência como músico que sou, e há muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com música na presença de Deus, na casa do Senhor, para a glória de Deus, eu comecei naquele tempo a praticar musicalidade na casa do Senhor, tocando de ouvido, porque eu tocava com pessoas que tocavam de ouvido, então nós aprendemos dessa forma. Nós chegávamos na igreja, no templo, e afinava os instrumentos e ficava ali. Nós aprendemos a tocar de ouvido. Então a pessoa começava a cantar um hino e ali a gente já tinha que procurar aquela nota e começar a tocar e acompanhar muitas vezes um hino, uma música que a gente nunca tinha ouvido. E nisso a gente foi se desenvolvendo, foi se aprimorando e foi desenvolvendo o talento de tocar de ouvido. Então, o músico que toca de ouvido, ele chega para acompanhar uma pessoa que está cantando uma música, um hino que ele nunca ouviu antes. E ele toca numa perfeição como se ele tivesse ensaiado. O músico que toca somente aquilo que ele ensaia, toca muito bonito, toca com muita precisão, toca com muitos arranjos, mas ele tem as suas limitações, porque ele só toca bem aquilo que ele ensaiou. E eu já vi muitos músicos em igreja acompanhando pessoas no tom errado. A pessoa está cantando o hino e aí a pessoa dá uma desafinada e de repente a pessoa muda de tom. E o músico que toca muito bem, mas só sabe tocar aquilo que ensaia, de repente ele continua no tom que a pessoa começou a cantar e a pessoa está cantando agora em outro tom, mas ele não tem a habilidade de tocar de ouvido para achar o outro tom que a pessoa mudou. Então ele vai acompanhando, tocando a música em um tom e a pessoa cantando em outro tom. E sabe o que isso acontece? Uma desarmonia total. Estou trazendo esse exemplo da música para reforçar algo muito importante. Porque tem muito pregador bom de teoria. É muito bonito a pessoa pregar com muita teoria, com muito conhecimento. Mas a teoria, a Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, muita teoria demais, muitas vezes deixa o povo faminto. Então, a Bíblia diz aqui, falando sobre instrução da palavra de Deus, sobre ensinamento da palavra de Deus e guiar mediante a palavra de Deus. Então, Deus fala isso para nós. Então, queridos, quando nós estivermos ministrando a palavra de Deus, muitas vezes, muita teoria, muitas vezes não alimenta o coração de quem está precisando. Porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida. A palavra de Deus, ela é uma palavra de revelação. Então, quando estamos pregando a palavra do Senhor, estamos trazendo uma mensagem de Deus, essa palavra ela tem que falar aquilo que é a necessidade do povo. Não é o que o povo quer ouvir. Tem muita gente pregando o que o povo quer ouvir, mas nós temos que pregar aquilo que é a necessidade do povo, aquilo que é a necessidade do seu coração e não o que você quer ouvir. Muitas vezes tem gente que prega uma palavra muito bonita, um estudo muito bonito, muitos versículos, tanta coisa, e às vezes a pessoa sai dali, depois de ouvir aquela mensagem, ela continua com uma necessidade inquietante dentro do seu coração, porque ela queria ouvir uma palavra de Deus que fosse de acordo à sua necessidade. E a necessidade que está aí dentro do seu coração, o Espírito Santo, ele conhece. O apóstolo Paulo, ele disse assim: eu prefiro falar uma palavra que as pessoas entendam.
uma palavra que seja pelo Espírito Santo, do que 1000 palavras em que as pessoas saiam vazias sem entender completamente nada. Então é muito importante falar aquilo que vem pelo Espírito Santo de Deus. Aquela palavra que é inspirada, aquela palavra que vai tocar na sua necessidade, aquilo que você realmente estava precisando ouvir de Deus. E é importante, muitas vezes, você sair para ouvir a palavra de Deus dizendo assim: Senhor, fala para mim hoje. E é importante Deus falar para o seu coração através do pregador, através da Bíblia, através da mensagem, porque a palavra de Deus ela é assim: o pregador que se coloca nas mãos de Deus, ele chega com uma mensagem, na hora Deus muda aquela mensagem por causa de alguém que está precisando muito ouvir aquela mensagem. Ou de repente dentro daquela mensagem não é uma mensagem engessada, que ele tem que pregar aquela palavra teórica que ele ensaiou em casa, que ele meditou, que ele leu não sei quantas vezes, que ele se preparou. Mas a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, muitas vezes dentro da mensagem que foi preparada, Deus muda o curso da palavra por amor de uma pessoa que está necessitando ouvir aquela mensagem. É assim que Deus faz, porque o grande objetivo da palavra de Deus é edificação, é salvação, é transformação, é restauração. Então uma palavra que é pregada, que é anunciada e que nada muda, nada se transforma, nada se restaura, então essa palavra é uma palavra só de teoria, porque a palavra de Deus ela é espírito e vida, ela se renova a cada manhã, ela é uma palavra poderosa e permanece para sempre. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos amar essa palavra, porque a maior profecia que existe na face da terra é a palavra de Deus. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido e maravilhoso Deus, que o Senhor possa abençoar e que a cada dia aquelas pessoas que ministram a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, que elas possam fazer isso pelo Espírito Santo, para que a cada dia, Senhor, as pessoas possam ser ministradas de acordo às suas necessidades, aquilo que o Senhor sabe que cada um necessita e que precisa ouvir da tua parte. Portanto, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ele possa a cada dia estar se movimentando em nossas vidas, nos direcionando para que nós possamos ser ministros espirituais da Tua Palavra, que pregam, Senhor, aquilo que verdadeiramente vai transformar, vai edificar, vai restaurar a vida das pessoas. Portanto, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, abençoar os Teus filhos, para que todos sejam ministros da Tua Palavra, ministros guiados e direcionados pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.